Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver os conjuntos numéricos. Antes da gente começar com a aula propriamente dita, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades. Valeu, gente! Vamos dar para vocês as noções intuitivas. Os conjuntos numéricos eles estão diretamente associados ao desenvolvimento científico da humanidade. Com o tempo, gente, novos conjuntos tiveram que ser criados para resolver os problemas que foram gradativamente surgindo na história do homem. Ou seja, entender os conjuntos numéricos significa entender o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Conforme a humanidade foi ficando cada vez mais avançada, novos conjuntos tiveram que ser desenvolvidos. Vamos ver, por exemplo, que entre os primeiros problemas matemáticos da raça humana estavam os problemas de contagem. Como contar e administrar o número de animais. Então, por exemplo, a gente tinha um pastor, né? Aqui eu representei por uma vaquinha os animais desse pastor. Então, uma vaquinha, o pastor contava através de uma pedrinha. Você não tinha número no começo, né? Então, para cada animal do rebanho, ele associava uma pedrinha. Ele tinha lá um saco cheio de pedrinhas. Se ele tinha 20 vaquinhas, ele tinha 20 pedrinhas dentro do saco. Então, aqui nós temos que uma vaca, uma pedrinha, duas vaquinhas, duas pedrinhas. Se ele tivesse 30 vaquinhas, ele ia ter naturalmente 30 pedrinhas, uma pedrinha associada a cada vaquinha. Acontece que se ele de repente morresse uma dessas vaquinhas, ele jogava uma pedrinha fora. E se de repente uma vaquinha tivesse cria, ele colocava mais uma pedrinha dentro do saco. Ou seja, cada pedra se associava a um animal. Inclusive, uma curiosidade, né? A palavra cálculos vem de pedra. Cálculo quer dizer pedrinha, pedra, né? Justamente por causa disso. Agora a gente tem um problema grave. Imagina nosso pastor ter um rebanho muito extenso. Você concorda que aquele sistema de contagem através de pedrinhas não era muito prático? Era óbvio que o sistema de pedras não era muito eficaz, principalmente em rebanhos mais numerosos. Está aqui representado. Exatamente por isso, algarismos representando números foram criados e com eles, pessoal, o primeiro conjunto apareceu, que foi o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais resolvia esses primeiros problemas de contagem, né? Porque agora você tinha símbolos para justamente associar ao número de animais. Era muito mais fácil você escrever, por exemplo, 30, o número 30, do que ficar fazendo 30 risquinhos, sendo cada risquinho associado ao animal. O conjunto dos números naturais é representado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Uma coisa importante, se a gente quiser omitir o zero do conjunto dos números naturais, eu escrevo n asterisco. Então, n asterisco representa o conjunto dos números naturais, excluído o zero. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, né? E assim por diante. Uma observação, pessoal. A classificação do zero como número natural ela é polêmica, ou seja, alguns autores consideram o zero como natural, outros não. A gente vai classificar o zero como sendo natural por vários motivos. Primeiro, ele vai ser a classificação mais utilizada tanto nos vestibulares quanto nos concursos públicos, ou seja, aquela provinha lá que você resolve no final ou no meio do ano, com certeza vai considerar zero como natural. Segundo, ser o elemento neutro das operações de adição no conjunto dos naturais. Ou seja, quando a gente define a soma dentro do conjunto dos naturais, é interessante a gente ter um elemento neutro. E está aí o zero para servir como elemento neutro. E a terceira questão, um pouco mais teórica, né? Em teoria dos conjuntos, que a gente já estudou, já vimos que o vazio está contido em qualquer conjunto. A gente já viu, né? O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, para o conjunto dos números naturais, que também é um conjunto, o zero estaria associado ao conjunto vazio, dentro do conjunto dos naturais. Beleza? Propriedades dos números naturais. A primeira propriedade que a gente tem aqui, pessoal, é a do elemento neutro, né? Se a gente pegar o número a, que é natural, com zero, está o próprio a. E na multiplicação, que também existe nos números naturais, o número 1 vai ser o elemento neutro da multiplicação. Então, 0 neutro da soma, né, ou adição, como você preferir, e o número 1, o número neutro da multiplicação. Aqui nós temos a propriedade associativa. A propriedade associativa
diz o seguinte: se eu fizer entre parênteses A mais B e depois somar com C, dá a mesma coisa que se eu somar B mais C primeiro e depois somar com A. Ou seja, a ordem não vai alterar o resultado. Mesma coisa na multiplicação. Você já deve ter visto. A ordem das parcelas não altera a soma. A ordem dos fatores não altera o produto. Está aí, no caso, explicada a propriedade associativa. Comutativa. Tanto faz você somar primeiro A mais B, como somar B mais A. A mais B é a mesma coisa que B mais A. E A vezes B também é a mesma coisa que B vezes A. A comutativa tanto é válida na soma quanto na multiplicação. E a distributiva a gente já conhece, né? Se a gente tem uma multiplicação precedendo uma soma, né, a distributiva da multiplicação em relação à adição, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer A vezes B mais A vezes C. Está aqui representada a propriedade distributiva. Essas propriedades são muito conhecidas da gente, né, gente? Outras representações. Vamos ver então a representação do conjunto dos números naturais através de um diagrama de Van Euler. Está aqui o diagrama de Van Euler, tem aqui alguns números, e esses números representam uma parte do conjunto aliás, alguns elementos do conjunto dos números naturais. Beleza? Números inteiros. Os números inteiros, que vão ser simbolizados por Z, né, eles vão representar uma outra evolução na matemática. Como que a gente trabalha com conceitos como dívidas e prejuízos, pessoal? Como é que a gente trabalha com números negativos, né? Como é que a gente representa, por exemplo, as temperaturas negativas de um termômetro? Essas perguntas, pessoal, só são possíveis dentro do campo dos inteiros, né? Você percebe que, conforme a matemática foi evoluindo, novos conjuntos tiveram que ser criados. Nesse caso, você percebe que o conjunto dos números naturais não basta. A gente teve que criar um outro conjunto, que é o do conjunto dos números inteiros, para poder explicar os novos fenômenos que aconteciam. Então, por exemplo, Z é igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Se você vê que a gente tem tanto os números que a gente tinha nos números naturais, quanto agora esses mesmos números com sinal de menos na frente, que é o conjunto dos números inteiros. O pessoal decora números inteiros, né, por causa do Z. O Z com asterisco, pessoal, vai representar o conjunto dos números inteiros, excetuando-se o zero. Ou seja, você percebe que aqui a gente não tem o zero. O conjunto dos inteiros positivos, que vai incluir o zero, é a mesma coisa que o conjunto dos naturais, né? Normal, né, pessoal? Se a gente observar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, isso tudo equivale ao conjunto dos naturais. Os inteiros positivos, excluindo-se o zero, vai dar 1, 2, 3 e assim por diante. E os inteiros negativos, excluindo o zero, vai dar menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Beleza, gente? Propriedades dos inteiros. São válidas as mesmas propriedades que a gente já viu para os naturais, e além dessas também. A mais menos A é igual a zero. Você vê que a gente tem então um novo conceito, que é o conceito de oposto ou simétrico. Você pega um número qualquer, dentro do conjunto dos inteiros, se a gente somar o oposto a esse número, a gente sempre vai ter o número zero. Ou seja, todo elemento positivo de Z possui um simétrico negativo. E o contrário, né, pessoal? Todo simétrico negativo possui um equivalente positivo. A soma desses dois simétricos vai sempre resultar no número zero. Outra coisa, que é a partir dos inteiros que a gente começa a definir as operações de subtração. Uma outra representação, pessoal. A gente nota que o conjunto dos números naturais ele é um subconjunto do conjunto dos inteiros. Isso a gente pode representar através de n está contido em Z, ou n é subconjunto de Z, como a gente já aprendeu nas nossas aulas de conjuntos. Então, os naturais são um subconjunto dos inteiros.